Fala, meus jovens! Vou fazer uma aula sobre ciclo emocional e vai ser a primeira aula de uma sequência de imersões que eu vou fazer aqui no perfil de forma gratuita, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vejo que a boa parte do pessoal que acaba me seguindo aqui não tem uma base tão sólida. Mesmo uma pessoa que tem um resultado, quando a gente tenta falar sobre algumas coisas ali, sobre o que realmente é a vida do trader, acaba não conectando, não consegue entender direito. Então eu vou fazer essa forma aqui para todos vocês poderem pegar tudo isso. Bacana? A primeira vai ser sobre ciclo emocional, como não poderia deixar de ser, porque é uma coisa que vai te acompanhar. E a primeira coisa que eu falo para vocês é: não existe essa de controle emocional. Você não vai controlar o emocional. Ninguém controla o emocional. Isso não existe. O que vai fazer é você ganhar uma série de habilidades, perceber o seu comportamento e antecipar esses momentos. Vocês vão entender isso nessa aula, tá? Eu vou tentar fazer uma aula mais direta, né? Eu até tinha feito um slide bonitinho aqui para a gente poder seguir, mas eu vou seguir com vocês igual eu faço com o pessoal da comunidade, tá? Então vai ser um conteúdo bem direto ao ponto, só nos pontos que realmente eu acho interessantes aqui. Vamos lá. Em relação ao ciclo emocional, o primeiro ponto de todos, em relação a tudo, no fim das contas, é a expectativa. É justamente a parte da expectativa. Por quê? Quando você chega no mercado, vou botar minha câmera aqui. Quando você chega no mercado, você chega conhecendo coisas que não são reais. Hoje em dia, você não chega num lugar e alguém fala para você fazer uma faculdade para ser trader. Você provavelmente nem conhece alguém próximo que é um trader ou conhece o mercado ou tem algum tipo de resultado. Então isso dificulta muito, porque ou você vai chegar no mercado pelo marketing agressivo da venda de treinamentos e cursos, que é uma coisa que vai apelar para o ganho financeiro, que vai apelar para você ter uma liberdade absurda, que no fim das contas é verdade, mas não tanto assim. Ou você vai conhecer justamente porque um amigo seu está nesse momento e tenta te apresentar. Enfim, eu, por exemplo, fui na época pesquisando ali sobre formas de investimento e coisa do tipo. Eu não tinha R$ 1 no bolso, mas eu sabia que era importante aprender. Então, quando eu vi aquela propaganda, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, deve ser assim que eu vou ficar rico, e aí acontece igual todo mundo. Aí é que está o problema. Nesse momento, você já está com expectativa completamente desalinhada da realidade do que é o mercado. Você chega achando que é fácil. E o pior, talvez você nem ache que é fácil, talvez você até sinta, não, você sabe que isso aqui está estranho, que não é tão fácil assim, não existe dinheiro fácil. Só que pelo fato de você ver aquilo acontecendo, faz com que você tenha essa ideia de que talvez, quem sabe, seja possível, quem sabe eu consiga. E aí é daí que está todo o problema. Por quê? Quando você vem com expectativa dessa forma, vão acontecer dois casos. Ou você vai conseguir tirar um resultado de cara, que eu acho que é o pior cenário, onde você deposita ali os R$ 60 mínimos, começa a abrir ordem de qualquer jeito ali, ouviu um vídeo no YouTube, aplicou de qualquer jeito e aquilo trouxe um resultado. E aí você começa a ficar o quê? Eufórico. Você começa a ter agora uma pitada de esperança de que aquilo ali tá certo, de que realmente aquilo é verdade, que eu vou pegar R$ 60 e transformar em meio milhão em 2 anos, em 6 meses. E aí, essa euforia, esse momento de olhar e falar, cara, acho que eu achei o negócio da minha vida, vai fazer com que você tenha coragem e uma burrice de querer aumentar cada vez a mão. E aí, você sabe o que acontece, né? Você acaba perdendo tudo depois. Ou a sua expectativa não vai ser proporcional. Você vai chegar nessa ideia de que é tão fácil, vai depositar e vai começar tomando prejuízo. Vai vir ali e perdeu. E aí você começa a ter aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de vingança, começa a ter uma certa dúvida de, pô, será que foi eu que errei? Ou será que o mercado que não estava tão bom? Você começa a procurar justificativa para poder ir lá e tentar de novo. Vem ainda esse lance da resiliência, não vou deixar, não vou desistir. E aí você começa a entrar num sentimento, num loop, onde você sempre vai perdendo. E aí, se você começou com pouco, você pensa, pô, talvez é porque não tinha dinheiro suficiente. Aí você deposita mais e aí você perde tudo de novo. Ou se você começou com muito dinheiro, você já começa a ficar preocupado e começa a colocar pouco. E aí quando você vê de um jeito ou de outro, você entra num loop. Raramente você vai começar da forma correta. Pelo menos até hoje eu não conheço ninguém, eu afirmo pra você, ninguém que começou da forma correta. Tá? E aí vem um problema, né? Porque você entra numa fase onde você fica com raiva, você tenta descontar no mercado, e se você acerta as primeiras mãos ali, você quer pesar cada vez mais para mostrar quem é que manda no fim das contas, e esse sentimento de vingança acaba fazendo que você vá lá e perca tudo depois. Então, mesmo que você fique positivo, chega um determinado momento que você deixa de agir de forma racional, você deixa de agir da forma como tinha que ser. E isso aqui tudo acaba vindo para tristeza. Então,
repara que o problema aqui não foi se você começou a ter resultado ou se você começou perdendo no início. É porque a sua expectativa estava completamente fora do que é a realidade. Ninguém chega para você e fala assim, pô, você vai depositar R$ 60 sem base nenhuma, você vai perder dinheiro, não importa o que aconteça. Ou, se você conseguir fazer isso, cara, parabéns. Se você pegou R$ 60 e transformou em 100 de primeira, sem base nenhuma e tudo certo, parabéns, isso aí já é maravilhoso. Então a sua expectativa está completamente desalinhada. Automaticamente o seu emocional vai entrar em jogo, porque você não tem um conhecimento técnico suficiente para lidar com isso. Tá? E aí vem o pior dos casos, que é o caso da maioria. Nesse momento desse loop, né, em um caso ou no outro aqui, você acaba entrando nesse loop de tristeza e algumas pessoas começam a entrar num estado de... você entra em não aceitação, basicamente. Você começa a pensar assim, pô, legal, eu fiz a primeira vez, então agora eu vou conseguir fazer a segunda. Vou só entrar um pouquinho mais baixo. E aí você tenta de novo, começa a ter um resultado, perde, entra no loop de vingança, fica triste. Conforme você vai fazendo isso, cada vez menos você vai ter coragem. Cada vez menos você começa, mesmo com mais técnica, mais estudo, mais você vai aprendendo, você começa a ter essa sensação de que talvez aquilo não seja a forma correta, mas está quase lá. E aí você começa a ficar mais triste, começa a evitar o mercado, ou quando opera, começa a dar tremedeira, começa a estar com ansiedade, começa a ter essa sensação de que talvez o mercado que é ruim, o problema é o mercado que é ruim, sabe? E legal, Bruno, você descreveu aí, mas e agora? Como é que eu vou entender o que gera isso? É muito simples, o que gera isso aqui, deixa eu descer aqui, é justamente 2 pontos, tá? Que é o pilar financeiro e o pilar de técnica, o técnico. Por quê? Dentro do técnico, que é o primeiro de todos, por incrível que pareça, você tem o lance do excesso de informações. Então, toda vez que você começa a aprender sobre o mercado, né, por exemplo, deixa eu pegar minha tela aqui. Toda vez que você começa a aprender sobre o mercado, o que vai acontecer? Alguém fala para você que o segredo é o gráfico de preço, que é Price Action, que é o gráfico limpo que funciona. Aí você vai, começa esse processo todo de novo, estudando o Price Action. E aí, você não consegue manter isso, bate a tristeza. E aí, em vez de você tentar entender por que aquilo não funcionou, quais são os fundamentos, o que move o mercado, toda essa parte realmente de fundamento do mercado, você busca agora uma nova estratégia. Por quê? Porque todo mundo ensinou para você que estratégia é o que funciona. E aí, de novo, a sua expectativa vai lá em cima, porque você começa a acreditar que aquilo é o certo, aquilo é o correto. E como isso está desconexo da realidade, automaticamente não vai funcionar. É só questão de tempo. E aí vem crenças como a estratégia parou de funcionar. Ou melhor, você já acredita em estratégia, já está errado. Eu acredito em estratégia, acredita que a estratégia vai parar de funcionar, acredita que o problema é que o mercado é soberano, não você que não sabe ler as coisas. Acredita que price action é fundamento de mercado. E todas essas coisas que acabam afetando a vida do iniciante ao decorrer do tempo. Entendeu? Aí depois, beleza, você passou um período aqui, perdeu dinheiro. Daqui a pouco você entra, não, agora eu quero aprender sobre volume. Vou aprender aqui sobre essa parte de volume, porque é isso aqui que é o que funciona, que eu vejo o pessoal usando. Aí você segue outra pessoa, aí daqui a pouco outra pessoa. E no fim, você é mediano em tudo. Você é ruim em tudo, porque você nunca aprofundou de verdade em nenhum desses temas. E onde que mora outro problema também? As pessoas falam assim sobre o seu tempo de tela, que o tempo de tela, agora que você está mais experiente, as coisas vão funcionar. Não vão, porque não é um tempo de tela de qualidade. Você não passou um tempo específico com a única coisa. Você só colocou um monte de informação ruim na sua cabeça que confunde na hora de executar. E adivinha? Todas elas desconexas da realidade, com alta expectativa, que vai gerar uma alta frustração. Tá passando por isso? Tá se identificando? Porque é assim com todo mundo. Literalmente com todo mundo. Todo mundo começa dessa forma. E aqui, né, o segundo ponto, é justamente o pilar financeiro. Porque aqui você começa, é sempre as duas coisas, tá? Sempre andam juntas. Mas o técnico primeiro, porque é ele que vem o excesso de informações que vai atrapalhar o decorrer do tempo. O financeiro vem o pilar necessidade. Porque onde que vai morar outro ponto extremamente absurdo? Legal, você pode estar começando a acertar algumas operações, você começa a ter um resultado, só que como você está seguindo um gerenciamento com capital baixo, não está com tanta confiança depois de um tempo perdendo dinheiro, faz com que você tenha o medo de pesar a mão e automaticamente o que você ganha não é o suficiente para suprir a sua necessidade. Então, pô, Bruno, eu ficaria satisfeito se eu ganhasse R$ 500 no dia.
Ah, mas hoje em dia, talvez no emprego que sustenta a sua casa, você ganhe R$ 100 no dia. E quando você faz R$ 100 no mercado, você não dá valor nisso, porque a sua expectativa é ganhar os 500. E aí, você não se coloca na realidade atual, onde você pensa nesse passo a passo, nesse processo de começar ganhando pouco e tudo mais. E quando você finalmente se coloca nessa situação de eu vou seguir um projeto, eu vou fazer alguma coisa, é mais provável que em pouco tempo você saia desse projeto porque a sua expectativa não está alinhada com o momento atual. Você está alinhado com os 500, os R$ 1.000 que você está buscando por dia. Entende? Então, sempre você vai estar com a expectativa. Se você não está no ambiente certo, buscando as informações corretas, junto de pessoas que têm resultado e não um grupo de Telegram, que é o que mais acontece, você não consegue ajustar isso. Você não se coloca na situação da realidade. Então, a sua expectativa está lá em cima, tudo está lá em cima, automaticamente seu emocional vai entrar em jogo. Porque já começou errado. Entende? Legal, Bruno. Mas aí você está falando aí sobre tudo o que há de errado, mas como é que eu corrijo isso? Vamos falar disso agora. A correção disso vem justamente de você, primeiro passo, abaixar suas expectativas. Você precisa entender que você está começando agora, que você não tem uma técnica boa, que é o 99% das vezes é falta de técnica, tá? Porque uma técnica boa faz com que você entenda o que está acontecendo com o mercado e arrisque proporcional. Logo, você não tem esse medo do que fazer. Tá? E, principalmente, essa questão da própria gestão. Se eu não consigo buscar um valor baixo todo dia, se eu não consigo ter essa constância, o que te faz achar que do nada, milagrosamente, vai estalar o dedo assim, vai virar uma chave e você vai conseguir tirar um resultado que você tanto almeja? Não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Então, o primeiro passo é, o que eu consigo fazer? O que eu sei executar hoje em dia me traz de tudo isso que eu faço, me traz resultado? Se sim, se realmente traz resultado, qual é os 2, no máximo 3 pontos do que eu estou fazendo hoje que realmente eu uso todos os dias? Porque hoje, um dos maiores casos que a gente tem dentro da comunidade é o excesso de informação. Porque o cara entra aí dentro, eles vê uma tela igual essa aqui, que tem gráfico de preço, de fluxo e tal, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sendo que no final das contas ele só precisa ser bom primeiro em preço, depois primeiro em volume, e de pouco a pouco ele vai progredindo essas informações. Então, do que você faz hoje, o que realmente traz resultado? Pensa nisso. O que realmente traz resultado? Se a sua resposta é nada, então você vai estar começando do zero de novo, independente de quanto tempo você esteja aqui tentando. Entendeu? Segundo ponto é você ter uma lógica na questão financeira, né? Juntar essa questão técnico-financeira. E quando eu digo lógica na questão técnico-financeira, deixa eu deixar junto aqui para a gente lembrar, tá? Assim. Quando eu digo a junção técnica e financeira, é simples. Primeiro passo, eu tenho técnica? Eu sei operar? Eu consigo tirar resultado? Se a resposta for sim, agora eu preocupo com a parte de gerenciamento, com a parte de gestão. Se a resposta é não, eu não consigo tirar nada do mercado, sempre que eu opero eu erro, eu não consigo manter uma constância de resultado dentro do mercado, é técnico. É aprender a fazer primeiro. Se você não sabe fazer, se você não consegue analisar um gráfico e saber que aquilo é uma boa oportunidade e realmente tirar algo dele, você não tem que estar preocupado com a gestão. É operar com o mínimo possível, é operar com R$ 2, que é o mínimo que dá para operar. E se você não tiver um caixa para poder se arriscar nessas operações, o que eu acho que, assim, se você não tiver, não é o seu momento no mercado, porque você tem que se colocar à prova na realidade. Cara, então talvez não faz sentido você manter, entendeu? Mas você tem que se colocar. Vai para demo. Fica uma semana na demo e depois vai para real, porque você tem que sentir isso. Quando a sua técnica tá boa, naturalmente você vai sentir que você precisa de uma gestão proporcional. Um gerenciamento, nesse caso. Né? Um gerenciamento proporcional. Como assim? Tem momentos que a gente vai ter uma técnica que vai ter muita oportunidade. Onde você tem várias chances, entre aspas, de arriscar ali durante o dia. Se você tem um gerenciamento, por exemplo, um 2-1, você vai se frustrar. Porque um 2-1 não casa com essa técnica. Essas duas informações não se conectam. Então, se eu tenho uma técnica que abre muita oportunidade, eu tenho que ter um gerenciamento que possibilite arriscar essas oportunidades. Agora, Bruno, eu opero durante notícias, igual você já mostrou aqui várias vezes. Eu busco ali 2 operações no dia, 3 operações no dia no máximo. Cara, então um 2-1 já faria mais sentido para você. Buscar uma operação ali um pouco mais segura, com um capital maior, numa operação que você tem mais confiança, vai fazer com que você tenha um retorno maior do que você arriscar num gerenciamento que vai te dar várias oportunidades, mas ganhar pouco.
Você entende como a técnica e o gerenciamento eles vão andar juntos? Mas primeiro a técnica sempre vem primeiro. Então, se eu não ajusto isso aqui, não adianta, não vai funcionar. Sempre o meu emocional vai entrar em jogo. Guarda isso, sempre o emocional vai entrar em jogo. Sempre. E aí, na parte do financeiro, né, primeiro a parte de gerenciamento, né, que é como você organiza aquele capital nas suas operações, e depois a parte de gestão, literalmente gestão. Por quê? Se você não tem uma reserva de capital, se você está começando com um valor que vai te machucar e é um valor baixo, cara, com certeza vai ser muito mais difícil para você. Só que isso não é desculpa. É só uma questão de organização. Primeiro passo, juntar o capital. Segundo passo, se eu tenho baixo capital, saiba que você vai ter que se arriscar mais. Se eu tenho um capital, Bruno, eu posso começar com R$ 1.000, por exemplo. Cara, então dilui isso. Coloca um valor muito mais baixo, só o suficiente para você conseguir abrir as operações, até você conseguir criar uma constância do resultado. Por quê? Se eu já começo, Bruno, eu não tenho capital, não tenho reserva, não tenho nada, eu pego o dinheiro no final do mês que vai me fazer falta e coloco para operar, seu emocional vai entrar em jogo, não importa o que você faça. Por mais que você tenha uma técnica muito boa, na hora de executar essas operações, você não vai conseguir executar como tem que ser. Você vai tender a fazer aquilo no impulso, porque você precisa do dinheiro, porque você não pode perder aquele dinheiro. Então, toda a técnica que você foi construindo, você não vai ter confiança de arriscar sabendo que aquela operação pode dar errado. Bruno, mas quando você aprende, você ainda erra? Óbvio. Tomar um loss, não stop diário. Tomar um loss é normal pra caramba. É normal, é muito normal. Agora, se você tá tomando muito loss, se você tem um dia inteiro de stop e coisa do tipo, aí já tá errado. Aí já tem alguma coisa que pode ser corrigida. Entendeu? Agora, se eu não entendo isso aqui, cara, não importa o que eu vou fazer. Se eu não tenho uma técnica boa, não tem pra que eu me preocupar em tentar fazer uma gestão, um projeto e coisa do tipo. Se eu não tenho uma técnica boa, eu não tenho que estar tentando colocar dinheiro dentro do mercado do nada. Eu tenho que tentar entender o que está rolando até eu conseguir poder ficar tranquilo. Entendeu? Se isso aqui estiver alinhado, você não tem por que entrar em um estado de euforia, não tem por que você entrar no estado de raiva, não tem por que você ficar extremamente incomodado. Porque, no fim, tudo está sobre controle. Está tudo sobre a sua expectativa estar alinhada com o que tende a acontecer de fato. Quanto mais alinhado a sua expectativa for perto da realidade, mais tranquilo você vai ficar, tanto no positivo quanto no negativo. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar agora isso daqui e pensar assim, comecei as minhas operações e deu certo, é o mínimo. É exatamente o que você esperava que acontecesse. Você buscar uma operação, por exemplo, vou dar um exemplo bem superficial, mas acho que vocês vão entender. Se eu estou operando durante a abertura de mercado, melhor, uma notícia ali que vai acabar de sair depois da abertura de mercado. Movimento esticado, abre com um gap muito grande, ele vai e testa uma região que eu estava esperando o dia todo. Se eu clicar ali e der certo, é o mínimo. É o que eu já esperava acontecer. Eu não vou ficar feliz por isso aqui. Óbvio, entre perder e ganhar vai me deixar muito mais feliz. Mas não é um momento que vai fazer com que eu fique eufórico. Que eu olhe para a situação e pense assim, meu Deus do céu, agora eu vou mudar de vida. Não, porque já estava no plano, já era uma coisa que eu esperava acontecer. Então isso não é um tipo de coisa que vai me afetar. Fazer com que eu saia do estado que eu já tô. Entendeu? Bruno, e se der errado? É muito difícil. Mas se der errado, estava dentro da minha margem. Eu arrisquei o que eu podia arriscar. Está dentro daquilo que eu tenho como risco? Ok. 2, se eu fiz 100% do que minha técnica mostra que é para fazer, pensa assim, 100%. Você vai ter aquele sentimento de culpa? Ou você vai ter total ciência de que foi um movimento que você não teve como esperar? Ou, por exemplo, pensa o seguinte, eu entrar na operação de venda, esticou lá para cima e tal, eu vou lá e bato uma venda, e no finalzinho começa a entrar um fluxo comprador absurdo, igual vocês veem aqui na tela, sempre que eu mostro. Um fluxo comprador absurdo. Cara, o que eu posso fazer? Nada. Também estava dentro do plano. Então, óbvio, você vai tender a ficar um pouco pior quando não acontece. Mas conforme você executa isso, cara, você torna tranquilo. Eu sei que na próxima, provavelmente vai dar certo. Na próxima eu consigo tirar um resultado melhor. E isso é só uma operação durante várias que eu vou fazer ao decorrer do mês para fechar positivo. Entende? Então não tem esse... Você não se deixa levar tanto assim, tá? Quanto mais centrado, mais próximo da realidade eu fico, menos eu vou pular o estágio.
Ir para euforia ou para raiva, ou para sentimento de vingança. Entendeu? É isso. Ficou uma aula muito grande. É só uma imersão de introdução para vocês poderem entender o que eu estou falando aqui. Fica um exercício agora para vocês fazerem, tá? Anota, pega um papel, tá? Pega um papel em qualquer lugar aí. Anota quais são as coisas que você realmente acredita que sabe. Não é aquilo que você viu o vídeo, não é uma aulinha que você assistiu. É o que realmente você acredita que sabe, aquilo que você executa e traz um resultado para você hoje. Anota. E depois, se deu mais do que 4 coisas, pega só 2. Só 2. Porque no fim das contas, na prática, cara, 2 coisas que são muito bem executadas já são suficientes para tirar resultado. Depois que estiver ok, aí você pensa, quanto que é a sua diária hoje? Quanto que você ganha hoje no seu trabalho? Se você ganhasse o dobro do que você ganha no seu salário hoje, seria bom? Se você, Bruno, eu ganho 5 mil por mês, se você ganhasse 10, seria bom? Se você, Bruno, eu ganho só 1.500 por mês, 1.500 a mais por mês ajudaria? Exatamente isso. Então por que dentro do mercado parece que quando a gente consegue buscar um valor que é dentro da realidade, é lixo, é papel, é número que você clica ali e joga fora? Pensa sobre isso. Próximo a gente fala sobre a questão técnica. Se você gostou, comenta no Instagram, manda mensagem para mim, fala, Bruno, legal essa aula, me identifiquei, para eu poder entender se esse aqui está ajudando vocês ou não, tá? Porque se essa aqui na primeira aula não tiver ajudado em nada, para que eu vou continuar fazendo, né? Então é isso aí. Fica o convite também, se você quiser participar da comunidade, quiser participar do Beginner, todos os links vão estar aqui embaixo. É só você clicar aí e fazer parte do time, beleza? Tamo junto e é só o começo.